Ela não tem um emprego, não tem formação, não tem a menor noção de como funcionam as leis, os programas sociais do governo, não tem rede de apoio. Olá, meu nome é Carolina Packer, eu sou diretora de teatro e professora de literatura e hoje a gente vai falar sobre Maid. Maid é uma série baseada em uma autobiografia que conta a história da Alex, uma jovem de 20 e poucos anos que decide terminar um casamento abusivo. Vai ter spoiler aqui, tá? Logo na primeira cena, a gente já vê ela pegando as coisas no meio da noite e fugindo da casa com a filha dela. E no decorrer da narrativa, a gente vai acompanhando as dificuldades que ela enfrenta para poder se separar de fato. Ela não tem um emprego, não tem formação, não tem a menor noção de como funcionam as leis, os programas sociais do governo, não tem rede de apoio. O texto é bastante dramático e é sensivelmente didático. Como assim? No começo, ela fala com uma assistente social e ela não percebe que ela é vítima, sabe? Porque ele não machucou ela fisicamente. Quase, mas não chegou a machucar. E aí ela fala coisas como: ah, mas esse não é meu caso, isso é pra quem sofreu violência de verdade. E aí a assistente questiona: mas o que é violência de verdade? E aí então ela vai descobrindo que existem outros tipos de abuso e vai juntando forças, mas principalmente informações, pra enfrentar o que ela precisa. E é feito de modo muito delicado, sabe? Porque você vai aprendendo junto com a personagem. E enquanto isso, ela ainda tem que lidar com amigos que apoiam o cara, com gente que não leva a sério. Enfim, muito similar, inclusive, ao depoimento da Ana Hickman, que ela deu recentemente numa entrevista. Assim como a apresentadora, o pai da personagem da série também é um abusador. Ela vive esse trauma na infância, ela vê a mãe dela sofrendo na mão de um homem atrás do outro e acaba se vendo numa situação similar na vida adulta e precisa quebrar esse ciclo. É muito comum crianças que experimentaram esse tipo de trauma na infância acabarem se tornando vulneráveis a relacionamentos abusivos na fase adulta, né? E isso é muito bem retratado na série. Mas ela vai ter a oportunidade de interromper esse processo, não só com o ex, como também com um cara que tem um papel muito importante nessa narrativa, que é o cara legal. O cara legal, a princípio, parece uma opção viável. E aos poucos você vai entendendo quem realmente ele é. E é interessante porque ele é apresentado no roteiro dando a entender que a culpa dela tá num relacionamento abusivo é dela. Por quê? Porque na época que ela conheceu o Sean, o marido abusivo, esse outro cara, o Nate, já chamava ela pra sair. E o Nate é aquele cara todo certinho, educado, querido com ela, estudioso, trabalhador, enfim, o cara legal. Então meio que ela escolheu o cara errado. Ela preferiu o bartender meio bad boy, que acaba se tornando alcoólatra e violento no futuro. Então, isso dá a sensação pra gente de que o texto tá, de certa forma, culpando essa personagem. Pelo menos é o que parece a princípio, né? Depois eu soube que o texto é autobiográfico, e aí eu criei uma outra teoria na minha cabeça, mas eles são só vozes da minha cabeça mesmo, então deixa pra lá. Mas, na verdade, não é isso que acontece. O Nate se aproveita da vulnerabilidade dela. Ele quer ficar com ela, né? Então ele começa a oferecer tudo que é tipo de ajuda. Ele empresta um carro pra ela, depois ela fica na rua, ele oferece a própria casa pra ela morar. Só que toda vez que ele ajuda de alguma maneira, ele convida ela pra sair. E ela tem que dizer: olha, eu não quero agora, eu tô numa situação delicada, eu não quero me envolver com ninguém, pode pegar o carro de volta, não tem problema. E aí ele responde: não, imagina, pode ficar. A mesma coisa com a moradia. Ele oferece pra ela morar com ele, ela vai, e aí ele convida ela pra sair. Sempre num momento super vulnerável. E até rola uma química de vez em quando e tal, mas ela viu a mãe dela fazer isso tantas vezes que ela entende a própria vulnerabilidade e diz não. Até que um dia ela acaba ficando com o Sean, o ex, numa situação bem adversa, e esse amigo que tava ajudando expulsa ela de casa numa crise de ciúme, dizendo: eu não tô cuidando da tua filha pra tu dar pro outro. Deixando muito nítido que desde o princípio ele tava fazendo todas aquelas coisas não como amigo pra ajudar, mas em troca de alguma coisa, em troca de relação afetiva e sexual. E esse é um tipo de abuso muito sutil. Pode ter certeza que muita gente olha pra essas cenas e não entende o que ele faz como abuso. Ao contrário, entende mesmo como bondade. Agora falando da parte técnica. O elenco é muito bom, executa muito bem a proposta realista, os 3 atores entregam bem o que precisam, mas as atrizes, olha gente, elas estão muito sensacionais. Tem a dona da empresa, interpretada pela Tracy Viller, que tá sensacional, a Annika Rose, interpretando inicialmente uma protagonista super megera, mas que depois acaba se tornando outra coisa, a melhor amiga dela, a assistente social, a moça do abrigo, enfim, estão todas impecáveis. E a Margaret Qualley segura muito bem o protagonismo. Ela fica praticamente o tempo todo em cena, né, e dá muito conta. Ela tem uma trajetória de bastante disciplina e estudo corporal vindo do balé.
Mas é além disso. Ela é muito inteligente. Ela entende muito bem o que o papel pede, o que a fala pede. E ela consegue trazer isso pro rosto. A emoção contida, aquele sorriso de decepção no meio da lágrima, são detalhes sutis que fazem tudo muito crível. Você acredita mesmo que ela é mãe daquela menina, que ela ama a mãe doida que ela tem e se preocupa, que a raiva que ela tem daquele pai é genuína e misturada com uma frustração furada de que você sabe que a outra pessoa não vale nada e mesmo assim você se desaponta. Ela traduz essas coisas maravilhosamente bem. Já a atriz que interpreta a mãe, que é uma artista meio mística, com uma bipolaridade não tratada que ela não leva a sério, mais ou menos. A personagem é muito legal, mas a atriz parece um pouco afetada. Eu acho que ela entregou 1 ou 2 decibéis a mais do que realmente precisava, o que acaba trazendo um tom teatral desnecessário, que não casa muito bem com toda a proposta, que é representar uma fatia da realidade na tela. Mas eu não diria que é uma atuação ruim, eu só achei que ela destoou um pouquinho da proposta e não casou muito bem. A direção tá ótima, tá bem crua, eu acho que justamente por ser um texto baseado numa história real, então a fotografia trabalha nesse sentido, o figurino, a maquiagem também, o cabelo da protagonista não tá sempre perfeitamente alinhado, finalizado, ela não vive maquiada, ao contrário, existe até um momento de destaque em que ela vai pro espelho se arrumar, num momento de força e enfrentamento. Mas não é assim que a gente vê ela o tempo todo. E a gente tem uma direção de arte que coloca o lamen maior que o recipiente de vidro, sabe? Trazendo não só realismo pra cena, como aproveitando pra mostrar que nada na vida dela é adequado, nem o prato, sabe? Então todos os elementos conversam muito bem entre si e entregam uma obra bastante coesa. Eu recomendo muito assistir, mas é importante estar bem, porque antes de assistir, né? Porque ela é muito dramática, é triste e pode despertar alguns gatilhos. É isso. Gostou do conteúdo? Então curte e aperta o sininho para não perder o próximo papo.